Você vê o carro brilhando na vitrine, a casa com piscina, a foto do prêmio, mas não vê o motor que está escondido sob o capô. Você admira o troféu e tenta reproduzir a pose do vencedor. Copia o uniforme, a foto, o roteiro, e espera que o troféu apareça por osmose. Não funciona assim. Do zero à riqueza. Os 3 conceitos que mudam vidas. Hoje eu vou te mostrar o motor. Vou te provar que ninguém nasce com ele pronto. Ele é forjado, peça por peça, por quem aceita fazer o trabalho invisível. Pare por um segundo e responda sinceramente. Quantas vezes você começou animado, fez posts, leu livros, comprou cursos, só para semanas depois sentir que tudo voltou ao zero? A resposta quase sempre está no que você não vê, na engenharia interna, na sequência de hábitos, nas microdecisões que ninguém posta no feed. Copiar troféus é fácil. Forjar o processo é duro. E é exatamente isso que separa quem tenta de quem constrói uma vida de resultados consistentes. Hoje eu vou te ensinar 3 elos. 3 conceitos que juntos formam o motor, a direção e a blindagem. 3 coisas que, se você implementar de verdade, transformam alguém que começa sem capital, sem conexões, sem sorte, em alguém que produz riqueza prática, liberdade de escolha, margem financeira e impacto. Não prometo receita mágica. Prometo um mapa e tarefas que você pode executar hoje, mesmo começando do zero. Antes de continuar, quero uma prova simples de compromisso. Comente agora "vou forjar". Escreva isso enquanto ouve e marque aqui a sua decisão. Não é para show, é para colocar sua palavra em público. Sua palavra pública aumenta a pressão para agir. Se essa mensagem está falando com você, fica comigo. Não por curiosidade, mas por decisão. Agora, faça um contrato comigo e consigo mesmo. Hoje, em algum momento nas próximas 24 horas, reserve 20 minutos. Ligue o cronômetro, feche tudo e execute uma microtarefa que avance seu projeto. Pode ser escrever a primeira página de uma oferta, enviar uma mensagem a um cliente em potencial, rascunhar a primeira postagem com valor, testar um anúncio com $10 ou simplesmente abrir uma planilha e listar 10 ideias vendáveis. 20 minutos. Nenhuma desculpa. Essa é a sua primeira microvitória. Faça isso e volte aqui para continuar a escavar o motor. Vamos desmontar o motor. O primeiro elo é o motor. Sem motor, o carro não sai do lugar. Por mais que você aprenda a dirigir ou coloque blindagem no carro, se o motor não arranca, você não andará. O motor que eu ensino é composto por 3 pistões que precisam funcionar em sincronia. Ação, fé, entendida como convicção mental operativa, e propósito. Cada pistão empurra o outro. Se um falha, a máquina perde torque. Primeiro pistão. Ação. Sem ação não há prova. Não há feedback. Não há humildade do chão. Ação não é furor cego. É decisão calibrada e execução repetida. A ideia de ser produtivo sem entregar nada é a ilusão que paralisa mais pessoas do que o medo. A ação produtiva é o oposto. É começar pequeno, medir, ajustar e repetir. É transformar intenção em evidência. É a microvitória. Exemplo curto. Imagine uma pessoa com uma habilidade de design que quer vender templates para pequenos negócios. Em vez de aprender marketing por 3 meses, ela escolhe uma empresa local, cria um mini template em 20 minutos e envia uma proposta. Resultado: teste real, feedback, preço real. É diferente de consumir teoria até morrer de ansiedade. Microtarefa prática para a ação. Faça nas próximas 24 horas. Escolha uma habilidade que você tem hoje e entregue algo mínimo de valor em 20 minutos. Não pense em perfeição. Pense em provar. Documente o envio ou a publicação. Anote o resultado. Essa evidência é o que começa a mover o motor. Segundo pistão. Fé. Aqui entendida como convicção mental acionável. Não religião, não promessa sobrenatural. Fé é a tecnologia psicológica que te mantém constante quando as métricas oscilam. Napoleon Hill estudou por décadas pessoas de sucesso e descreveu a fé como componente psicológico que transforma pensamento em ação. Tradução prática. Fé
É a convicção informada que alimenta a coragem de começar e a disciplina de continuar. Como se constrói essa fé? 3 exercícios simples: visualização estratégica, dieta mental e microevidências. A visualização não é sonhar vagamente, é detalhar o caminho, sentir o processo, antecipar obstáculos e comemorar etapas. Dieta mental é reduzir o consumo de conteúdo tóxico, feeds que promovem comparação, admiração vazia ou ficar esperando pela motivação. Microevidências são as pequenas provas que você junta: uma lista de clientes, um protótipo enviado, um pequeno depósito na conta. Exemplo curto. Uma jovem consultora que quer clientes constantes programa uma visualização de 10 minutos toda manhã. Imagina um cliente ideal, a conversa inicial, a resposta positiva, o contrato assinado. Em paralelo, ela elimina 3 fontes de conteúdo que a faziam procrastinar. Em 2 semanas, a combinação da visualização com a execução da microcampanha resultou no primeiro contrato pago. Não por milagre, por convicção aplicada. Microtarefa prática para a fé. Faça nas próximas 24 horas. Passe 10 minutos agora e 10 minutos antes de dormir, visualizando um passo concreto que você fará esta semana. Depois, corte de suas fontes de informação pelo menos um canal que te rouba energia. Registre o que foi cortado e por que te feria. Se puder, escreva uma frase de crença, algo como: eu faço acontecer ao transformar 20 minutos em prova. E leia isso todo dia. Terceiro pistão: propósito. Sem propósito, ação e fé perdem direção. Viram esforços desconexos, dispersos, cansativos. Propósito não tem que ser uma missão épica que muda o mundo. Pode ser uma razão poderosa, pessoal e suficiente para te puxar da cama cedo quando a vontade falha. A diferença entre um propósito fraco e um propósito claro é torque emocional. Um te move, outro te distrai. Como encontrar propósito quando você está no zero? Use o mapa dor-post-prazer. Pegue 2 colunas e escreva à esquerda tudo o que você quer evitar. A dor: contas atrasadas, falta de respeito, ansiedade diária, trabalhar para alguém que não te valoriza. À direita, escreva tudo o que o sucesso traria: a praia sem horários, pagar a escola dos filhos, ter tempo com os pais, poder escolher clientes. Não invente desculpas bonitas. Seja brutalmente honesto. A emoção que surge entre a dor e o prazer é combustível. Você só precisa converter isso em metas reais e ações diárias. Exemplo curto. Um infoprodutor iniciante descobriu que o que realmente o movia não era ser famoso, mas não depender do salário que sufoca sua família. Ao traduzir isso para metas simples, criar um produto mínimo viável e vender 50 unidades em 3 meses, ele converteu emoção em passo a passo e nunca mais parou por conta de falta de inspiração. Microtarefa prática para propósito. Faça nas próximas 24 horas. Abra uma folha e desenhe 2 colunas: dor, prazer. Liste no mínimo 5 itens em cada coluna. Em seguida, escolha a emoção mais forte que apareceu e escreva uma meta ligada a ela que você pode começar a atacar hoje. Seja específico. Quero vender 5 consultorias de 60 minutos em 30 dias. É melhor do que quero ganhar dinheiro. Agora volte. Você fez o contrato de 20 minutos? Você deixou público o vou forjar? Se fez, parabéns. Você já iniciou a montagem do pistão ação. Se não, ainda dá tempo. Haja agora. Pequenas ações iniciam grandes mudanças. Antes de eu te puxar para o próximo elo, existe uma verdade dura. Ignorar qualquer um dos 3 pistões empobrece o motor. Ação sem propósito vira fadiga. Ação sem fé vira desistência após o primeiro erro. Fé sem ação vira delírio. A potência surge quando os 3 trabalham juntos, sincronizados. É por isso que pessoas que tentam de tudo, mas deixam de concretizar, têm em comum o desequilíbrio entre esses 3 elementos. Vamos imaginar por um instante. Você, daqui a 6 meses, olhando para um quadro com pequenas vitórias. 3 clientes, uma planilha com fluxo positivo,
um processo repetível. O que difere é que você começou por uma micro-vitória, alimentou sua convicção e manteve o propósito claro quando as primeiras dificuldades chegaram. Isso não é sorte, é engenharia. E aqui entra uma prática que costuro diariamente com meus mentorandos, o protocolo das micro-vitórias acumuladas. Funciona assim. Todo dia você tem uma tarefa primária, 20 minutos de execução direta, uma tarefa de manutenção, 10 minutos de revisão do progresso e uma tarefa de visualização, 10 minutos. Em 7 dias, você terá 14 micro-vitórias que alimentam a convicção. Em 30 dias, terá um histórico que, quando revisado, cria orgulho e acelera a próxima fase. Pequenas vitórias criam evidências, evidências criam fé. Fé sustenta a ação maior. É um ciclo. Agora que o motor começou a girar, vem a pergunta que separa curiosos de construtores. Para onde você vai? Você tem um volante, um mapa? Não basta potência, é preciso direção. Se o motor é o empurrão, a direção é a inteligência que decide o trajeto e evita que você gaste combustível em curvas inúteis. A maioria das pessoas vive presa no erro clássico: consumir informação sem aplicação. O segundo elo é exatamente sobre isso. Inteligência de direção. Aprender com propósito, aplicar com intenção e construir modelos mentais que aumentam a probabilidade de acerto. Vou esboçar o contorno da direção agora. Mas antes de mergulhar fundo, observe uma coisa. Você precisa transformar seu consumo em laboratório. Consumo é biblioteca. Aplicação é oficina. Alguém pode ler 100 livros e não ter um centavo a mais. Outro lê 5 livros focados e aplica 3 ideias, e começa a haver mudança. A diferença está na metodologia. Este é o momento em que você dá um passo do aprender para o fazer e medir. 3 pilares da direção: aprendizado intencional, mentalidade de crescimento e modelos mentais ricos. Cada um desses pilares tem uma tática simples para ser testada nas próximas 24 horas. Vou explicar o primeiro com detalhes e te deixar com a primeira tarefa prática da direção, a famosa regra das 24 horas. Aprendizado intencional é o ato de consumir conteúdo com o objetivo de implementar algo imediatamente. Isso mata a mentalidade do acumular e incentiva a cultura do experimento. A regra é brutal. Depois de aprender algo novo, implemente a versão mais simples dessa ideia nas próximas 24 horas. Se não se comprometer com a janela de 24 horas, o conhecimento vira anedota. Exemplo curto. Você lê sobre copywriting que converte um headline em AB. Em vez de só sublinhar, você cria 2 versões da sua própria página e lança o teste em 24 horas. Resultado: métrica real, feedback real, ajuste. Sem isso, fica só mais teoria. Microtarefa prática para aprendizado intencional. Faça nas próximas 24 horas. Escolha um conceito aplicável que você aprendeu recentemente. Resuma-o em uma frase. Então, implemente a versão mais simples dessa coisa em 24 horas. Publique, envie, teste ou poste. Anote a métrica que você vai usar para julgar se funcionou. Não deixe para amanhã. Vou te contar um truque de alta retenção. Use um caderno de implementação. Não é um diário de sonhos, é um caderno onde você registra a ideia, a ação feita, a métrica usada e o resultado. Em 30 dias, esse caderno será prova de progresso e banco de insights. É diferente de um diário de leitura, porque a unidade de conta é experimento, hipóteses, testes, resultados. Agora eu poderia seguir e esmiuçar a mentalidade de crescimento e os modelos mentais. Mas prefiro te deixar agora com um ponto de atenção crítico que costuma quebrar a maioria das jornadas iniciantes: a confusão entre trabalhar muito e trabalhar com direção. Trabalhar muito sem direcionamento é gastar combustível sem mapa. Você pode ficar exausto e mais distante do seu objetivo. Direção é sobre escolher 3 alvos de tração por trimestre e testar hipóteses sobre esses alvos. É sobre priorizar o que move a agulha. É ciência aplicada, não sorte. Você já começou a microvitória? Já fez o contrato de 20 minutos? Já escreveu "Vou forjar"? Se fez, ótimo.
Isso prova que você está mais perto de passar da conversa para a oficina. Se não, respire e comece agora. Lembre, a diferença entre quem comenta e quem age é a diferença entre coragem e arrependimento futuro. No próximo nível da direção, vamos explorar a mentalidade de crescimento na prática. Como transformar falha em dado, como usar um diário de falhas de 3 pontos por semana para acelerar aprendizado. Vou te ensinar a técnica do estudo de caso de 10 minutos, como dissecar uma tática de um mentor e transpor para seu contexto em 10 minutos, para então aplicar em 24 horas. E te darei modelos mentais que realmente funcionam para pequenos negócios. Efeito rede de oferta, alavanca de tempo e permutação de valor. Mas antes de entrar nisso, quero que você conclua uma coisa que une motor e direção: a checklist de 72 horas. Checklist de 72 horas. O vínculo entre motor e direção. 1. Execute a microtarefa de 20 minutos. 2. Faça a visualização de 10 minutos antes de dormir. 3. Preencha seu mapa dor-prazer. 4. Escolha uma ideia para aplicar em 24 horas e comprometa-se publicamente com ela. Comentário ou post. Esse ciclo de 3 dias é o ponto onde muita gente desiste ou avança. A prova social é poderosa. Quando você declara algo e cumpre, sua reputação consigo mesmo e com os outros aumenta. A reputação interna é um dos principais impulsores da persistência. Antes de eu te puxar para o terceiro elo, a blindagem, quero te desafiar com uma pergunta que pode parecer dura. Se tudo der errado nas próximas 6 semanas, você tem um plano para reagir sem perder a calma? Se a resposta é não, ótimo. Ainda há tempo para aprender. Se a resposta é sim, ainda vai me provar que não se tornou religioso da sorte. A blindagem não é só resistência. É o processo sistemático de transformar queda em aprendizado e a angústia em curva de aprendizado. Mas não avance ainda. Respira. Revê o que você fez até aqui. A montagem do motor precisa de ajustes finos. Você já fez a microvitória? Já definiu uma visualização que te puxa? Já escreveu as dores e prazeres? Se sim, ótimo. Se não, pare agora. Execute. O próximo bloco vai transformar esse motor em uma direção com precisão cirúrgica. Vou te mostrar exatamente como transformar a teoria do aprendizado em laboratório contínuo, como construir modelos mentais simples que operam como mapas de atalho e como evitar o consumo passivo que te leva à rede social sem progresso. Prepare-se. Quando terminarmos a direção, você terá 3 ferramentas práticas para aplicar em 24 horas, terá um protocolo semanal para a revisão científica do seu trabalho e saberá com precisão que métrica observar para decidir pivôs. A próxima parte vai ser rápida e intensa. Ela começa com uma regra que eu prometi no início. A regra das 24 horas. Implementa primeiro, consome depois. Se você já aplicou a microtarefa, está pronto. Se não, faça agora e me encontre do outro lado da curva. Se você fez a microvitória, aplicou a regra das 24 horas e já tem algumas anotações no caderno de implementação, estamos no ponto exato para acelerar a direção. A inteligência que transforma esforço em resultado. Aqui não tem mágica, tem método. Mentalidade de crescimento não é um sentimento bonito que você posta no feed. É um processo operacional que converte erro em dado e dado em vantagem. Vou te ensinar como montar isso em prática, com ferramentas que você pode testar ainda hoje. Mentalidade de crescimento. Primeiro pilar da direção em prática. Não é só achar que dá para melhorar. É montar um sistema que te obriga a aprender rápido, registrar e ajustar. Comece com o diário de falhas. Toda semana, 3 pontos simples. 1. Descreva a falha. 2. Extraia uma lição acionável. 3. Determine uma ação concreta para a próxima semana. Exemplo curto. Você lançou uma sequência de e-mails e teve taxa de abertura baixa. Diário de falhas. Assunto pobre. Lição. Testar 2 variantes de assunto. Ação. Criar e testar 2 novas linhas esta semana com a métrica de abertura como critério. Faça isso na sexta-feira, em 15 minutos. Em 12 semanas,
você terá 36 experimentos e um mapa real do que funciona com seu público. Microtarefa prática para mentalidade de crescimento. Faça nas próximas 24 horas. Abra uma página do seu caderno de implementação e escreva a última falha que você lembra, mesmo que pequena. Em seguida, responda: o que eu aprendi? E qual será a ação de correção esta semana? Publique essa entrada no seu caderno e comprometa-se a revisar esse item na sexta-feira. Essa reunião de 10 a 15 minutos semanal é onde a mentalidade se transforma em disciplina. Agora, estudo de caso de 10 minutos, uma tática perversa de alto impacto. Escolha um mentor, um anúncio, uma postagem, um produto que você admira. Em 10 minutos desconstrua. Qual era a promessa? Qual era o público? Qual foi o diferencial prático? O que posso adaptar para minha oferta em 24 horas? Não é copiar, é aprender a arte do transplante de ideias. Exemplo: viu um criador que vende mini-cursos com alta taxa de conversão porque oferece resultado em 7 dias? Em 10 minutos, você pode adaptar essa promessa para entregue um modelo em 7 dias e lançar um teste com 3 clientes piloto. 10 minutos para analisar. 24 horas para aplicar. Microtarefa prática para estudo de caso. Faça nas próximas 24 horas. Escolha um anúncio ou uma landing page que converte bem. Em 10 minutos, escreva 3 insights que você pode aplicar. Em 24 horas, implemente a versão mais simples de um desses insights e defina uma métrica para avaliar. Modelos mentais ricos, o terceiro pilar da direção, são atalhos de pensamento que evitam desperdício de combustível. Modelos mentais úteis para quem começa do zero. Efeito rede de oferta. Comece pequeno, entregue valor que se recomende. Alavanca de tempo, automação e templates para multiplicar esforço. E permutação de valor. Trocar expertise por exposição, trocar horas por ativos. Cada modelo mental exige um experimento por mês para ser validado. Não acumule ideias, teste uma por vez. Microtarefa prática para modelos mentais. Faça nas próximas 24 horas. Escolha um modelo mental e gere uma hipótese simples. Se eu oferecer um template gratuito com meu contato, eu consigo 3 leads qualificados em 2 semanas. Configure o teste. Crie o template, publique em um canal e mensure leads. Registre tudo no caderno. Uma armadilha comum aqui é o consumidor profissional de cursos. Ler é confortável. Testar é desconfortável. A direção exige desconforto medido. Então, implemente a regra das 24 horas como princípio inegociável. Aprendeu? Testa. Sem isso, seu caderno vira um cemitério de boas ideias. E lembre, trabalhar muito não é sinônimo de trabalhar certo. Escolha 3 alvos trimestrais e concentre seus experimentos neles. Tração vem da repetição intencional, não da dispersão. Agora que você aprimorou o motor e a direção, falta a blindagem. Se o motor te dá impulso e a direção te dá alvo, a blindagem é o que garante que quedas e choques não destruem o sistema. Blindagem não é invencibilidade, é resiliência aplicada. É ter processos para reagir, para aprender e para manter a calma quando o ruído externo grita por decisões precipitadas. Começo pelo conceito central. A blindagem tem 3 camadas: resistência ao fracasso, persistência inteligente e estabilidade emocional. Vamos destrinchar cada uma com exercícios práticos. Resistência ao fracasso. Ver fracasso como dado, não como sentença. Isso exige transformar cada queda em elemento replicável de melhoria. Técnica prática. Diário de experimentos. Ao fim de cada experimento, registre hipótese, métricas, resultado, aprendizado e próximo passo. Se algo deu errado, coloque o erro no sistema, não na sua identidade. Exemplo curto. Um curso piloto que não vende. Em vez de culpar o mercado, o diário mostra: oferta com preço alto, copy confusa, público mal segmentado. Ação. Reduzir preço de teste, clarear promessa, tentar público alternativo. Em vez de desespero, há um plano.
Microtarefa prática para resistência ao fracasso. Faça nas próximas 24 horas. Pegue o caderno e escreva um experimento que falhou no último mês. Faça a análise em 5 pontos: hipótese, métrica, resultado, interpretação, próxima ação. Se for novo no caderno, comece com um experimento atual, mesmo que pequeno, para aprender o circuito. Persistência inteligente. Persistência não é teimosia. Persistência inteligente é experimentar, medir, pivotar e manter o objetivo. Estruture seus experimentos como sprints de 2 semanas. Cada sprint tem hipótese, execução, métrica e decisão. Se os dados mostram que a hipótese é inválida, pivote. Se mostram sinal de validação, intensifique. A teimosia cega que só muda o método quando a conta estoura é uma sentença lenta. Persista, mas com mapas. Microtarefa prática para persistência inteligente. Faça nas próximas 24 horas. Desenhe um sprint de 2 semanas em uma página. Hipótese, atividades diárias, métrica de sucesso, critérios de pivô. Comprometa-se a executar e a revisar no final do sprint. Estabilidade emocional. Decisões feitas sob calor emocional costumam destruir caixa e moral. Regra simples. A regra dos 10 minutos para decisões emocionais. Quando sentir vontade de tomar uma decisão impulsiva, cortar gasto, demitir, largar um projeto, pare e espere 10 minutos. Use esse tempo para registrar a emoção, listar 3 consequências possíveis e consultar uma métrica objetiva ou um terceiro de confiança. Em situações de maior risco, aumente para 24 horas. Essa pausa simples evita decisões que curam a dor momentânea e estragam a base. Microtarefa prática para a estabilidade emocional. Faça nas próximas 24 horas. Defina sua regra dos 10 minutos em palavras claras no seu caderno. Coloque um lembrete no telefone com a frase 10 minutos antes de decidir. E na próxima vez que sentir uma decisão emocional, siga o protocolo. Respire, registre, espere, consulte métrica. Premeditatio malorum. Uma técnica estoica que funciona como blindagem antecipada. Antecipe os piores cenários e liste respostas práticas para cada um. Não para ficar aterrorizado, para planejar. Por exemplo, pior cenário. Lançamento que não vende. Respostas. 1. Analisar página e copy em 24 horas. 2. Oferecer versão beta com desconto para 20 contatos. 3. Abrir canal de feedback direto. 4. Pausar tráfego e reinvestir em público orgânico. Ter essas respostas prontas reduz o pânico e facilita a ação rápida e sensata. Microtarefa prática para Premeditatio malorum. Faça nas próximas 24 horas. Escreva 3 piores cenários possíveis no seu negócio hoje. Para cada cenário, escreva 3 respostas acionáveis e quem você envolveria. Coloque isso no seu caderno e reveja toda semana. Revisão semanal de laboratório. A mecânica que une tudo. Reserve 30 minutos no domingo. Revise experimentos da semana, cheque métricas, atualize o diário de falhas, reescreva a lista de prioridades e planeje o sprint da semana. Pense nisso como calibragem do motor, alinhamento da direção e verificação do escudo. A consistência dessa revisão separa quem aprende com quem se queixa. Microtarefa prática para revisão semanal. Faça na próxima semana. Agende 30 minutos fixos no seu calendário para domingo. Na primeira revisão, apenas siga a checklist. Experimentos, métricas, 3 aprendizados e 3 ações para a semana. Agora trago uma rotina emocional que sustenta tudo. Dieta mental estendida. Você já cortou um canal que te roubava energia? Agora, refine isso. Crie janelas sem redes sociais de 90 minutos por dia, promova leitura instrumental, livros que apoiem a meta do trimestre e limite consumo de notícias a 15 minutos pela manhã. Cada hábito protege a sua atenção, que é o combustível mais escasso para quem parte do zero. Microtarefa prática para dieta mental. Faça nas próximas 24 horas. Implemente uma janela de 90 minutos sem redes sociais hoje. Substitua por leitura de 20 minutos,
relevante para a sua meta ou por execução direta. Se você fez todas essas microtarefas até aqui, seu motor está girando, sua direção tem alvo e sua blindagem começa a funcionar. Mas nada substitui o teste em crise real. Por isso, vou narrar um caso prático, curto, direto, aplicável, para mostrar como os 3 elos operam juntos. Preste atenção. Esse não é um conto de vitória garantida. É um roteiro de reação deliberada. Cenário. Você lança um produto mínimo viável, um curso de 4 horas para iniciantes. Investiu tempo, fez a micro-vitória, validou em versão gratuita e investiu um montante pequeno em tráfego orgânico e alguns posts pagos. Nas primeiras 48 horas, as inscrições são menores que o planejado. Ao mesmo tempo, um concorrente grande lança uma oferta parecida com preço mais baixo e tráfego massivo. Há ruído, comparações e a tendência natural é reagir com pânico. Baixar preço, gastar mais em anúncios ou apagar tudo e desistir. É aqui que o sistema que montamos entra em ação. Passo 1. Motor. Você ativa a fé operacional e a ação imediata. Em vez de pânico, você executa a micro-vitória. 20 minutos para revisar a página com foco na promessa. 10 minutos de visualização para manter convicção. Ação. Enviar uma oferta limitada para sua lista de 50 leads que já mostraram interesse, com um bônus exclusivo. Isso cria microevidência, 2 vendas iniciais, prova social e dados iniciais. Passo 2. Direção. Você aplica a regra das 24 horas. Em vez de refazer tudo, testa uma hipótese imediata, mudar o título da página para uma promessa mais clara e real, e criar 2 variações de anúncio. Também faz um estudo de caso de 10 minutos sobre a oferta do concorrente. O que ele prometeu que você não prometeu? O que você pode oferecer que ele não oferece? Em 24 horas, você implementa a variação e coleta métricas. Passo 3. Blindagem. Antes de tomar qualquer decisão drástica, você aplica a regra dos 10 minutos e a premeditatio malorum. Você já tinha preparado respostas para o pior cenário, oferecer feedback para os primeiros compradores, ajustar o módulo que teve mais queda e abrir uma turma de mentoria com limite pequeno. Em vez de guerra de preço, você foca em vantagens que o concorrente não tem: atendimento direto, bônus prático e garantia de aprendizado, com critérios claros, não promessas vagas. A pressão cai. As decisões ficam táticas, não emocionais. Resultado prático, não uma fórmula mágica. As vendas permanecem baixas, mas você transformou perda potencial em dados. Quais títulos funcionaram? Qual público converte melhor? Qual bônus era realmente valorizado? Com as microvitórias, você junta a prova. Com a direção, você testa hipóteses em janelas curtas. Com a blindagem, você evita decisões que corroem margem. Em 3 semanas, usando esse ciclo, você encontra um posicionamento diferenciado e começa a ter vendas consistentes, lentas no começo, mas reais e escaláveis. Não foi sorte, foi engenharia. Esse exemplo é reduzido, mas deixa claro o ponto. O sistema não evita todos os choques. Evita decisões que matam caixa, reputação ou confiança. Transforma quedas em mapa. Transforma pânico em plano. Agora vamos consolidar. Recapitulando com precisão cirúrgica para que você não saia daqui com memórias vagas. Elo 1. Motor. Ação. Microvitórias de 20 minutos. Fé. Convicção operacional. Visualização. Plus. Dieta mental. Plus. Microevidências. Propósito. Mapa dor-prazer. Microtarefas. 20 minutos hoje. 10 minutos manhã e noite de visualização. Escrever dor, prazer e uma meta ligada à emoção. Elo 2. Direção. Aprendizado intencional. Regra das 24 horas. Mentalidade de crescimento. Diário de falha semanal. Modelos mentais. Estudo de caso de 10 minutos. Microtarefas. Implemente uma ideia em 24 horas. Escreva uma falha e lição. Faça um estudo de caso em 10 minutos. Elo 3. Blindagem. Resistência ao fracasso. Diário de experimentos. Persistência inteligente. Sprints de 2 semanas. Estabilidade emocional.
Regra dos 10 minutos. Premeditatio malorum. Revisão semanal de laboratório. Microtarefas. Analisar falha. Planejar um sprint. Listar piores cenários e respostas. Agendar 30 minutos para a revisão semanal. Cada elo, cada pilar, pede um hábito pequeno e repetível. Faça-os diariamente. Faça-os por 90 dias. A engenharia funciona em escala quando aplicada de forma consistente. Antes de fechar, um ponto crítico sobre métricas. Não confunda atividade com progresso. Métrica é aquilo que decide se você continua ou pivota. Para produtos digitais iniciais, métricas úteis. Taxa de conversão da landing, custo por lead versus valor do cliente, taxa de retenção das primeiras 7 dias. Para serviços, taxa de resposta de propostas, taxa de conversão de leads em clientes pagantes, ticket médio. Escolha uma métrica primária por sprint. Teste, mensure, ajuste. E um aviso prático. Use ferramentas simples. Não precisa de software caríssimo no começo. Planilha, um documento compartilhado e um cronômetro já te colocam na frente de 80% das pessoas que ficam apenas consumindo conteúdo. Agora vem a parte que separa intenção de ação imediata. Um plano de 30 dias para forjar os elos. Curto, direto, operativo. Dia 1 a 3, monte o motor. Faça a micro-vitória de 20 minutos. Visualize 10 minutos manhã-noite. Preencha dor, prazer. Crie sua frase de convicção. Faça o primeiro registro no caderno de implementação. Dia 4 a 10. Converta consumo em laboratório. Escolha 3 ideias aprendidas recentemente. Aplique a regra das 24 horas para cada uma. Implemente a versão mínima e registre métricas. Comece o diário de falhas com a última falha conhecida. Dia 11 a 17. Foco em modelos mentais. Escolha um modelo mental e execute um teste de viabilidade. Faça um estudo de caso de 10 minutos por dia, aplicando insights. Dia 18 a 24. Blindagem ativa. Escreva 3 piores cenários e suas respostas. Defina a regra dos 10 minutos e pratique. Faça uma revisão de sprint de 2 semanas e ajuste. Dia 25 a 30. Revisão mensal de laboratório. Revise o caderno, conte micro-vitórias, extraia 3 aprendizados e defina os próximos 3 alvos trimestrais. Comemore pequenas vitórias. Planeje o próximo ciclo. Esse plano não garante riqueza automática. Garante um sistema robusto para aprender, ajustar e escalar. E é exatamente isso que transforma alguém que começa do zero em alguém que produz riqueza prática, visão, ação e disciplina aplicada. Antes de encerrar, uma palavra sobre fé entendida como convicção operacional. Muitas vezes as pessoas confundem convicção com otimismo cego. Convicção operacional significa que você tem provas, microevidências, que sustentam sua crença. Se você não tem provas, sua fé é frágil. Por isso o ciclo microvitória, evidência, convicção, é vital. Napoleon Hill estudou sucessos e destacou a importância da convicção como força psicológica. Use isso com responsabilidade. Crie convicção com pequenas vitórias reais, não com desejos. Você já percorreu um caminho significativo. Agora, a decisão é prática. Vai continuar vivendo de modelos prontos dos outros e copiar troféus, ou vai forjar o motor, aprender a dirigir e blindar sua jornada. O título deste vídeo diz tudo. Do zero à riqueza. Os 3 conceitos que mudam vidas. Não é promessa de conta bancária overnight. É mapa de trabalho diário, que aplicado com disciplina, muda resultados na vida real. Se você quer um atalho organizado para tudo o que falamos, um checklist prático, o modelo do caderno de implementação, templates para a regra das 24 horas, o diário de falhas em formato pronto, e o roteiro da revisão semanal de laboratório, eu coloquei um recurso complementar na descrição. Use com responsabilidade. Ele é um suporte para acelerar a aplicação, não uma garantia de resultados. Se for útil, ele encurta o tempo que você leva para montar o sistema. Mas o trabalho continua sendo seu. Antes de ir, uma última convocação pública. Um gesto simples que aumenta drasticamente sua chance de agir. Declare aqui, abaixo,
a sua intenção agora. Escreva em comentário a palavra que mais representa seu compromisso. Vou forjar ou vou transformar. Comente também qual é sua microvitória de 20 minutos hoje. Isso aumenta a pressão social e a responsabilidade consigo mesmo. Eu leio alguns comentários e sigo acompanhando o progresso de quem está realmente disposto a fazer o trabalho. Se esse conteúdo foi útil, inscreva-se no canal para receber as próximas estratégias práticas e, se quiser o suporte estruturado, confira o recurso complementar no link na descrição. Use tudo com responsabilidade, ajuste ao seu contexto e, acima de tudo, execute. Lembre-se, ver o troféu é fácil, forjar o motor é o desafio, construir a direção é a ciência, blindar-se é o que mantém você em marcha quando a estrada fica ruim. Faça as microtarefas agora, os 20 minutos, a regra das 24 horas, o diário de falhas, e volte aqui para me contar o resultado. A riqueza prática não nasce de sorte, nasce de engenharia aplicada. Vai forjar? Vamos juntos.